Boa tarde, eu vou gravar então e falar um pouquinho sobre text blocks de Java, né, para esse estudo independente 2. E bom, os text blocks, eles são uma forma de representar strings multilínea e ela vai funcionar principalmente para ser de uma maneira mais legível, sem precisar ficar usando mais. Ela geralmente vai ser feita com 3 aspas, né? 3 double quotes, que é como é falado em inglês, e ela vai ser usada principalmente para geração de código dinâmico. Então, por exemplo, ali a gente tem uma lib para JDBC, a gente vai pegar e vai fazer as queries SQL usando os text blocks, porque vai ficar de uma maneira muito mais formatada e muito mais simples de conseguir entender e preencher dinamicamente a query. Também vai ser usado para JSON, para HTML, esse tipo de coisa. Além disso, ele vai facilitar também para fazer mensagens de erro e templates de e-mail também, que é outra coisa muito interessante. Como benefício, o text block ele vai justamente ficar tudo num único lugar, vai ser mais fácil de entender. Ele não vai precisar de aspas duplas, tipo assim, ele não vai ter conflito. Então, por exemplo, eu consigo usar aspas duplas dentro do próprio bloco, e ele vai manter a estrutura baseada assim, ele é um pouquinho mais inteligente, né? Que, por exemplo, ele me lembrou bastante o multiline do Python. O Python tem essa configuração já há um bom tempo, praticamente, desde que existe. E essa forma, sim, é um pouquinho pior no Python. Eu tenho que dar bastante crédito ao Java, porque como foi implementado meio que depois, ela é um pouquinho melhor, digamos assim. Por exemplo, vindo para o código aqui e fazendo uma demonstração, a gente vai criar uma string, chamar de exemplo mesmo, e para ativar o double quote no text blocks eu só preciso fazer isso. A partir daqui, aonde a minha aspas, as minhas 3 aspas duplas tiverem, vai ser onde vai ficar o encaixe do texto. Então, por exemplo, se eu deixar ela aqui, é aqui que vai ficar a parte principal do texto. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui Jorge. Vamos dar um set nisso. Vamos rodar isso daqui, acho que é F6. Ele vai rodar, mas por exemplo, se eu alterar, ele vai para cá, ele funciona normal, mas se por exemplo eu trazer para cá, ele já vai reconhecer que tem um tabzinho assim. Então, por exemplo, esse método aqui assim, ele é bem inteligente, porque ele dá meio que um trim em tudo que tiver antes da finalização das aspas triplas e tudo que tiver depois. Então, por exemplo, se eu adicionar 40 espaços aqui assim, vou colocar a data aqui, ele não vai reconhecer, ó. Ele deu trim, porque ele não reconhece. Eu teria que fazer isso assim, acho que assim. Ele vai reconhecer que tem um espaço. E também é interessante porque ele já vem com, você consegue fazer ele ser dinâmico a partir do formatted. Então, por exemplo, eu quero adicionar uma string, exemplo, assim você consegue gerar também strings dinâmicas. Então, isso daqui é maravilhoso para fazer query SQL, principalmente. Acho que deu para ficar bem claro para que funciona text block. E, por exemplo, em Python, isso daqui não existe. Então, por exemplo, por mais que eu feche minhas aspas aqui, eu teria que obrigatoriamente deixar assim, para ele ficar
para ele entender. Ele reconheceria todos os espaços que tem até chegar na string, se eu não deixar assim. Então, para legibilidade do código em Python, por exemplo, é muito pior um texto multilínea do que em Java.